Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia votivo à Virgem Santíssima, dia 5 de agosto, 17ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: "É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele." De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: "Não te é permitido tê-la como esposa." Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito triste quando nós vemos que os interesses humanos se sobrepõem aos interesses de Deus. É de fato doloroso saber que muitas vezes pessoas honestas, santas, gente que tem o desejo de cumprir à risca a vontade e a palavra de Deus, são tiradas de circulação e de cena por aqueles que não desejam a conversão. É o que nós vemos relatado nesse trecho do Evangelho de Mateus, quando nós vemos a morte de João Batista. Herodíades odiava João Batista, porque João Batista havia dito que ela e Herodes estavam em pecado mortal. Por quê? Porque ele havia roubado a mulher de seu irmão, Filipe. Ora, isso não cabia nos planos de Deus. Isso fere os 10 mandamentos, cobiçar a mulher do próximo. Herodes fez isso. Apesar de Herodes temer a palavra de Deus, porque confiava que João Batista era um profeta, Herodes teve que ceder ao seu juramento que fez a Salomé, a filha de Herodíades. Herodes foi partícipe também do ódio de Herodíades. Herodes ofereceu a sua mão para matar João Batista. Ainda que ele mesmo não tenha decepado a cabeça de João, mas foi por ordem dele. E é isso que acontece, meus irmãos e irmãs, nos tempos em que nós estamos vivendo. Quando alguém vem pregar a palavra de Deus, quando alguém apresenta a reta doutrina do Senhor, quando alguém traz para nós o que é vontade do Pai, sempre há um grande grupo que deseja a morte e o cancelamento daquela pessoa. E isso de fato acontece. Essa palavra cancelamento, que hoje está em voga na sociedade, ela é muito utilizada para calar a voz daqueles que estão dizendo a verdade. Nós estamos num mundo completamente deturpado completamente. Por quê? Porque os bons são ruins e os ruins são os bons. Os bons se tornaram vilões e os maus se tornaram mocinhos. O cidadão de bem precisa estar trancafiado na sua casa, enquanto o bandido está solto nas ruas. O cidadão que tem valores concretos, valores eternos, valores que solidificaram a sociedade, não pode abrir a boca para falar, porque aqueles que querem desconstruir os valores são os que mais gritam, são os que impõem a sua vontade e são aqueles que estão apoiados pelo sistema. Não só fora da igreja, mas como também dentro dela. Ora, outro dia eu ouvi algo que me deixou estarrecido, um bispo chamando o padre Paulo Ricardo de a pior coisa que existe.
Por que o Padre Paulo Ricardo é a pior coisa que existe? Eu não estou aqui fazendo defesa do Padre Paulo Ricardo, porque o Padre Paulo Ricardo se defende por si só. Nós conhecemos a índole do Padre Paulo Ricardo. Nós sabemos que ele é o grande catequista do Brasil hoje, nesse tempo. Porque é ele quem tem aberto os olhos a tantos homens e mulheres acerca das coisas de Deus. Mas por que falar mal dele? Porque a verdade que ele traz, como a verdade de João Batista, incomoda. Para quem não quer viver como a igreja, como a doutrina dos apóstolos, como o evangelho pede, qualquer pessoa que tenha o mínimo traço de conservadorismo, ou seja, de fidelidade à palavra e à doutrina, é cancelada, é massacrada, é caluniada, é até morta. É isso que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, nos tempos de hoje. Vejam, nós estamos numa inversão completa de valores. E, infelizmente, essa inversão chegou à igreja. E chegando à igreja, essa inversão vai causar um desastre, um verdadeiro desastre. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos ter a Deus sempre diante dos nossos olhos, se nós quisermos permanecer firmes no caminho que conduz ao céu. Não podemos permitir que as tentações do mundo arranquem de nós a fidelidade à verdade. Não podemos permitir que o politicamente correto deixe-nos insensíveis a todas as situações de pecado que estão aí diante dos nossos olhos. Sobretudo aquela situação de pecado que está em nós mesmos. Não adianta também apontarmos o dedo para o outro e esquecermos que nós também somos pecadores. Convertamo-nos, demos testemunho daquilo que o Senhor fala em nós, para que assim o mundo creia e o mundo também se converta. Mas precisamos ser fiéis. Que Deus te abençoe e até amanhã.